Muito bom dia você de casa acompanhando a Record TV Cabralha nessa quarta-feira, dia 14 de setembro, dia de céu azul aqui em Vitória da Conquista, né? Parece que o tempo frio ficou para trás, apesar dessas nuvens aí no horizonte, dessa cerração, essa neblininha aí por conta do frio da madrugada. A gente vê que no céu mesmo aqui, já mais para o alto, o sol vai poder brilhar com o tempo limpo e claro na cidade de Vitória da Conquista. Ontem eu disse, né, que o inverno ia ficando para trás aí aos poucos e antes mesmo do final da estação a gente já estava sentindo, né, esse calorzinho chegando. Hoje vem realmente com força o calor na cidade de Vitória da Conquista. A máxima prevista é de 30 graus. Pense aí, temperatura de verão, né? Em pleno inverno. Acho que não é nem a primavera se achegando. Acho que o verão chegou aí antes da época, né, do período propício. Nesse momento, os termômetros marcam cerca de 15 graus e a mínima foi na casa dos 12 graus aí pela madrugada. A gente vai ter 3 dias com calor bastante intenso, né? Assim como essa quarta-feira, amanhã e sexta também teremos temperaturas bastante elevadas, então vamos cuidar aí da saúde, a aguinha, aquele protetor, né? Protetor solar importante, proteção física também, óculos, boné, uma sombrinha para poder aguentar aí, fazer todas aquelas listas de deveres diários, né? Seja trabalhar, ir à rua, fazer compras, ir à escola, enfim, vamos nos cuidar nessa estação fora de época aí, nesse verão fora de época, viu, minha gente? Começamos agora o Balanço Geral manhã, trazendo para vocês notícias de Vitória da Conquista e região sudoeste do estado. E já começamos falando sobre violência, né? Nesses últimos dias temos visto situações de violência aqui no município, atentados, tentativas de homicídio, e isso destoa um pouco dos resultados desse ano aqui na cidade. Tivemos poucos crimes violentos letais intencionais até então, mas as tentativas desse início de mês estão assustando um pouco tanto a população quanto também acendendo alerta para as forças de segurança. Vitória da Conquista tem sido destaque em todo o estado no que diz respeito aos dados de crimes violentos letais intencionais deste ano. A queda no número de CVLIs mostra o quanto o trabalho conjunto das forças de segurança conseguiu gerar resultados positivos. Desde a ação da PM na prevenção e ostensividade até a atuação da Polícia Civil por meio das equipes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Os resultados estão aí, expostos, né? Esse ano nós tivemos 26 homicídios em Vitória da Conquista até o presente data. Nós já chegamos em Conquista em 2010 a bater acima de 225 homicídios, então tem uma diminuição muito grande. São anos após anos em diminuição, trabalho constante da polícia, da segurança pública, tentando retirar do convívio social esses marginais e, claro, também com a participação sempre ativa do Ministério Público e do Judiciário, que aí, em colaboração, ou na continuação do trabalho efetivado pelas polícias, consiga aí condenar e prender e determinar a prisão dessas pessoas. Mas depois de um primeiro semestre bem sucedido, a bruxa está solta na cidade. Algumas tentativas de homicídio registradas nos últimos dias acenderam um alerta para a polícia. No fim de semana, marido e mulher foram baleados no Nova Cidade e na segunda-feira mais um caso absurdo, quando uma adolescente e seu pai foram feridos a facão ao tentarem defender o namorado da menina de um atentado. Já foi identificado um dos autores, a polícia está formalizando para poder tomar as atitudes ou pedidos que cabem nesse momento. Com relação ao caso de segunda-feira, os autores, todos eles foram identificados. Estamos aí à procura para poder formalizar e também pedir as medidas necessárias ao judiciário para afastar esses elementos do convívio social. Chama a atenção o fato de que os autores da última ocorrência seriam irmãos do alvo principal, o namorado da adolescente. E o crime teria sido cometido na tentativa de forçar o caçula a entrar para o tráfico, o que ainda é o principal causador de assassinatos na cidade. Apenas uma pequena porcentagem tem outras motivações, como pode ser o caso de uma segunda tentativa registrada no início da semana, quando um adolescente foi baleado na rua pelo motorista de um carro identificado com o adesivo de um aplicativo de transporte. Acima de 85% dos casos estão relacionados ao tráfico de drogas.
Qualquer cidade da Bahia, ou 90% das cidades da Bahia, a gente vai verificar os crimes que são relacionados ao tráfico de drogas, Conquista não é exceção. Tem aqueles casos, por exemplo, a gente está investigando um caso que ocorreu também na segunda-feira, de um tiroteio, que a gente não sabe se ali foi um tráfico de drogas ou se foi um desentendimento, uma briga, uma provocação, uma rixa. A gente está analisando ainda para saber o que levou o cidadão a atirar no outro. Muitas vezes a própria vítima, quando é ouvida, quando está vivo, né, claro, tentativa de homicídio, ela se recusa a passar os dados, a identificar o autor, pensando que vai ter chances assim de se vingar, ou não quer entregar o que anda fazendo. Né? Muitos que estão envolvidos com o tráfico não querem dizer, eu sou traficante, estou numa briga com o tráfico, porque desconsideram o Estado. Acha que a solução eles vão dar entre eles, e não é assim que funciona. Trabalhando incessantemente, a Polícia Civil espera manter a taxa de homicídios em declínio até o final do ano e pede o apoio da população na batalha contra a criminalidade. Peço à população que deixe de ser omissa, porque a população fala assim, a polícia sabe porque eu sei, eu vi, então a polícia sabe, a gente pode até saber quem foi o autor de um crime, mas precisa da testemunha, precisa que a pessoa crie coragem de participar do processo. É um processo que conta com todo mundo. Então, se você é testemunha de um fato, se você tem uma câmera que filmou, se você sabe de algum fato que possa ajudar a polícia a solucionar um crime, passe, e porque esse fato, esse seu testemunho será levado perante a justiça, será considerado e pode sim trazer mais segurança, pode não, vai trazer mais segurança para a população. Importante nessa participação da população no combate à criminalidade. E a gente fala sobre os dados aqui em Vitória da Conquista esse ano, que de fato foram positivos, né? Claro que o objetivo é que não haja nenhum crime violento, letal, intencional, mas ter 26 homicídios, 27 homicídios neste ano, em comparado com 2021, que tivemos 71, em comparado com outros anos que passamos de 150 homicídios, de 200 homicídios na cidade, com certeza esse é um resultado positivo, né? Quando conversamos com o doutor Fabiano, tínhamos o registro, como eu disse, de 26 homicídios esse ano, mas aconteceu mais uma situação, foi registrada mais uma ocorrência ontem na cidade. Mas a gente vem aí de meses muito tranquilos. No mês de julho, por exemplo, tivemos apenas 3 homicídios esse ano, em comparação com o ano passado, foram 15 ano passado, então uma redução significativa. Em agosto desse ano tivemos 4 homicídios, praticamente metade do ano passado, quando foram 7. E setembro estávamos aí sem o registro de nenhum homicídio. Apesar dessas tentativas, né, que acenderam esse alerta aí até a data de ontem, ainda não havia o registro de um homicídio consumado. Infelizmente, na tarde de ontem, houve aí uma situação, uma ocorrência registrada, constatando a morte de um adolescente aqui no bairro Nova Cidade, em Vitória da Conquista. Um adolescente foi morto e o outro ficou ferido durante esse atentado. O SAMU foi até o local, constatou ali a morte desse adolescente de 15 anos de idade. O outro adolescente de apenas 14 anos também foi atingido, mas de raspão. E, de acordo com a polícia, o irmão do adolescente ferido, que também estava na cena do crime, disse que 2 homens a bordo de um carro seriam os responsáveis pelos disparos. Em seguida, fugiram ali do local. Os policiais, com toda a experiência, desconfiaram aí dessa versão apresentada por ele. Depois de verificarem relatos de testemunhas e de vizinhos, descobriram que as informações eram falsas. Quando foi questionado, o adolescente confessou que havia mentido e esclareceu que ele mesmo era o autor do disparo que matou um dos adolescentes e feriu o próprio irmão dele. Em seguida, o autor entregou à polícia uma mochila contendo drogas e materiais para embalar essa droga, né? Segundo a polícia, ainda dentro da casa onde esse adolescente encaminhou aí os policiais, havia 2 homens e 3 adolescentes, todos usando entorpecentes. Enquanto eles manuseavam armas, uma delas acabou disparando e atingiu 2 desses adolescentes. A história inicial dos homens a bordo de um veículo foi inventada porque as testemunhas estavam evidentemente com medo, de ir para a cadeia. Os 2 homens, então, se apresentaram na delegacia para contar a versão deles e indicaram onde é que tinham escondido ali as armas que estavam na casa. Ao todo foram apreendidos 2 revólveres, 86 trouxas de maconha, um telefone, uma balaclava, um boné e várias embalagens. Então a gente vê aí
a movimentação do tráfico, fazendo mais uma vítima, né? A princípio, a versão de que esse adolescente tinha sido baleado na rua, né, por 2 homens a bordo de uma motocicleta, para esconder o que de fato vinha acontecendo. 5 pessoas ali utilizando drogas no ambiente onde a criminalidade se faz presente. Um deles, manuseando a arma, acabou disparando, de acordo com informações de todos os envolvidos, né, depois que foram esclarecidos os fatos, acabou disparando acidentalmente e fim da linha ali para um dos adolescentes que estava no local. O outro chegou a ser atingido, né, foi ferido, mas não corre risco de vida. E aí a gente vê mais vítimas do tráfico, né, diretamente, mesmo que não tenham sido executadas, como é o caso nessa situação, uma vítima do tráfico de drogas. Várias tentativas do fim de semana para cá, pelo menos 3 relacionadas a envolvimento com o tráfico, e nessa situação aí a morte, primeiro assassinato confirmado, consumado nesse mês de setembro. É claro que a polícia realiza seu trabalho aí para diminuir esses índices, mas a população precisa também estar atenta. As pessoas que começam a se enveredar por esse caminho, né, com envolvimento com o tráfico, precisam ficar atentos, porque podem se tornar mais uma vítima de maneira muito precoce. Ainda falando sobre violência, teve tentativa de homicídio, mais uma, né, no bairro Alto Marom, aqui na cidade de Vitória da Conquista. A vítima também foi um adolescente de 17 anos de idade. Vários adolescentes que vêm sendo vítimas de tentativas aí nos últimos dias. A trégua também em Vitória da Conquista, onde essa tentativa de homicídio foi registrada, inclusive, Rua da Corrente, bairro Alto Marom. Lembrando, inclusive, que durante o dia, o que chamou bastante atenção, a vítima adolescente de 17 anos, que chegou a informar, inclusive, que estava em companhia da namorada, quando o atirador chegou em um veículo com características mesmo aí de ser um veículo utilizado para o transporte por aplicativo. A informação passada pelo adolescente já no hospital de base em Vitória da Conquista é que este atirador acabou chegando, descendo do veículo e atirando. Chegou a atirar por cerca de 3 vezes. 3 tiros realmente aí atingiram a vítima, 2 no braço. Um tiro, inclusive, atingiu as nádegas da vítima, de imediato sendo socorrido, encaminhado até o hospital. Quando o pessoal do SICOM foi informado, então, desta tentativa de homicídio, de imediato a polícia esteve na localidade, já buscando mais informações. O pessoal da Polícia Militar na cidade de Conquista, então, já buscando mais informações com relação a essa tentativa de homicídio, se a vítima, né, já vinha recebendo algum tipo de ameaça, porque, inclusive, buscando mais características com relação ao atirador. Afinal de contas, ele estava com a namorada, então, que é uma testemunha com relação a essa tentativa. Claro que a partir de agora a investigação por parte da Polícia Civil em Conquista, ou seja, mais uma situação de violência, volto a falar, durante o dia, o que chama bastante atenção. E a polícia agora investiga o caso. Foi justamente esse caso comentado pelo doutor Fabiano Aurich, né, que não se sabe ainda se tem qualquer tipo de envolvimento com criminalidade ou se seria qualquer tipo de desavença que teria levado aí o autor a tentar contra a vida desse adolescente. Então, como eu disse, a maioria dos casos, envolvimento com tráfico, né? Tem a motivação, alguma coisa ali relacionada a dívidas, de repente é uma guerra de facções, mas nesse caso especificamente ainda não há esclarecimentos a respeito disso. Pode ter sido qualquer tipo de desavença, o que é minoria dos casos, mas infelizmente ainda existe, né? E a polícia vai procurar ir investigando a fundo para tentar esclarecer o que de fato aconteceu. Na semana passada, nós falamos aqui no Balanço Geral Manhã, trouxemos, na verdade, uma reportagem completa sobre um buraco que estava aberto na rua Newton Gonçalves, bairro Guarani. Na ocasião, o buraco estava imenso, né? Era um buraco pequeno que, por conta de um acidente aí com a roda, com um ônibus, né, foi abrindo e virou uma verdadeira cratera. E conversamos com moradores, relataram ali os inúmeros transtornos causados pela situação, que já vinha aí pelo menos desde o início do ano, né? Tinha um buraco pequeno no período das chuvas que se abriu, foi fechado, abriu um outro buraco pequeno e aí resultou nessa situação aí alarmante, quando o buraco acabou cedendo
depois que um ônibus caiu, né? Uma das rodas do ônibus caiu ali na localidade. Depois da nossa matéria, né? Nós conseguimos também dar voz à população, solicitando uma providência, e a boa notícia é que a Prefeitura ouviu, né, e atendeu aí a solicitação dos moradores. As equipes da Prefeitura trabalharam aí para resolver a situação, trabalharam logo na segunda-feira e ontem, como dá para ver, já tinham finalizado todo esse processo, né? Os funcionários trabalharam bastante, consertaram o buraco, que a partir de agora a gente espera não provocar mais acidentes. A comunidade agradece e a gente, com certeza, fica muito satisfeito de poder ajudar a população, né? Dar voz a todos vocês que têm alguma insatisfação, algum transtorno aí onde vocês moram e conseguir uma resolução para essa situação. E se você quiser denunciar qualquer transtorno, qualquer situação irregular aí próximo à sua vizinhança, né? Grava um vídeo, tira fotos, envia imagens para aqui, para o Balanço Geral Amanhã, através do nosso WhatsApp, o DDD é o 73, o número 999270563. Fala sobre a sua insatisfação, lembrando de gravar aí na posição horizontal, e a gente vai trazer para o Balanço Geral Amanhã, e quem sabe conseguiremos também algum resultado, né? A resolução desse problema que vocês enfrentam. Agora a gente faz um apelo aqui no programa, porque o jovem Hugo Pereira dos Santos está precisando de doações de sangue. Ele está internado na UTI 2 do Hospital Geral, aqui de Vitória da Conquista, o hospital de base. E para quem quiser doar, basta se dirigir ao hospital das 8h30 às 11h30 da manhã e dizer que a doação é em nome dele. Todos os tipos de sangue são bem-vindos nesse momento, né? Além de ajudar o Hugo, que está precisando muito, você pode salvar também outras vidas. Várias pessoas precisam diariamente desse sangue e muitas vezes o estoque do Hemoba aqui em Vitória da Conquista está bem baixo, né? Você faz um ato de amor e salva a vida de alguém. Eu vou agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o trabalho realizado pelos CETAS de Vitória da Conquista, o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que tem um trabalho lindo, né? Mas infelizmente ainda muito necessário. Não sai daí no piscar de olhos, eu estou de volta. Já estou de volta com o Balanço Geral Amanhã, trazendo para vocês de casa um pouquinho do trabalho desenvolvido no Centro de Triagem de Animais Silvestres aqui de Vitória da Conquista. Frequentemente chegam animais aos CETAS, muitas vezes fruto de apreensões por conta do tráfico desses animais silvestres. É um trabalho muito bonito realizado lá, mas a gente gostaria que não fosse necessário, né, esse trabalho todo aqui para os CETAS. Répteis, mamíferos e principalmente aves compõem o grupo de animais silvestres mais comuns nos CETAS de Vitória da Conquista. Desenvolvendo um trabalho importantíssimo há mais de 20 anos, o Centro de Triagem já abrigou, tratou e cuidou de uma infinidade de espécies que chegaram ao local. A gente realiza esse trabalho com o intuito de repovoar as regiões que os animais foram tirados com muita insistência, e o tráfico não perdoa esse tipo de coisa, né? A natureza fica pobre, e aí a gente tenta devolver esses animais à natureza depois de recuperados, né? Então a gente vem trabalhando ao longo desse tempo, de 2000 para cá, e já recebemos mais de 70 mil espécies aqui no CETAS, com a devolução de mais de 73% de devolução à natureza de animais recuperados e devolvidos na região de ocorrência de cada um. Uma pequena fatia desses animais são resgatados depois de sofrerem algum acidente ou serem abandonados pelos pais, além dos que foram devolvidos por criadores. Mas ainda é o tráfico de silvestres o principal responsável pelo crime contra a fauna brasileira. A beleza das cores e dos cantos de pássaros são os que mais encantam as pessoas e por isso mesmo movimentam o tráfico. Não são raras as apreensões ocorridas na região.
Na última segunda-feira, a PRF flagrou 2 tico-ticos sendo transportados em um ônibus de turismo irregularmente. No final de agosto, 45 pássaros foram resgatados de um cativeiro em Iguaí. E não para por aí. De janeiro até agora, mais de 1.000 animais chegaram aos CETAS de Vitória da Conquista para cuidados depois de serem vítimas do ser humano. Às vezes a gente pensa que está modificando, há uma diminuição, e por conta também da pandemia e por conta aqui do nosso recebimento ter diminuído um pouco, porque o Estado, o INEMA, construiu 2 CETAS, um em Salvador e outro em Cruz das Almas, então eles acabam direcionando algumas espécies para lá, mas a gente nunca deixa de receber. Eles às vezes são devolvidos mais rapidamente, sem muita preocupação, principalmente aquelas aves que são recém-capturadas, né? Então elas foram tiradas da natureza há pouco tempo, então não há um problema de adaptação, né? Então papagaios e araras e periquitos que crescem junto com o humano, né? Aprende tudo que o humano oferece para ele, e esses animais acabam humanizados, né? E precisam de um tempo muito mais longo. E normalmente esses animais estão com as penas cortadas, estão com as penas espicaçadas pelo espaço pequeno que fica dentro da gaiola ou do viveiro, né? Então o tempo de recuperação é muito mais longo. Há uma grande preocupação em manter o equilíbrio ambiental. Então, desde o cuidado e catalogação das espécies, tratamento e devolução ao seu habitat natural, o processo pode levar até 2 anos, a depender do animal. Tudo é feito com uma dedicação enorme dos envolvidos, acompanhando os animais depois da soltura e também envolvendo a comunidade dos locais. A gente faz educação ambiental. A gente tem participado de algumas palestras em escola, né, fazendo educação ambiental, e quando a gente vai devolver papagaios e araras à natureza, a gente tem que conversar com associação de moradores, sindicato, escolas, fazer educação ambiental em cada casa que tem naquela propriedade, daquela região onde a gente vai devolvê-los. E elas não são devolvidas logo de imediato, elas ficam lá um tempo, a gente faz monitoramento, a gente tem uma parceria com a UFPA que coloca estudante lá para acompanhar esses bichos, e a gente também fica lá. Então é um trabalho muito intenso, mas é muito gratificante. Esse trabalho educativo tem sido fundamental para que a captura não volte a ocorrer, aumentando a conscientização das pessoas de que o tráfico só existe porque há quem compre ilegalmente. Para as pessoas que compram animais, o que a gente recomenda é não comprar nada ilegal. Existem animais legais vendidos no comércio de aves. Todos aqueles animais que são criados com entidades que já são legalizadas, né? Criador legalizado, a gente pode comprar uma espécie que a gente está querendo criar. Então a gente tem nota fiscal desse animal, pode transportar para onde quiser, contanto que não esteja fazendo maus tratos, e a gente não terá problema com esses animais. A consciência está sendo adquirida ao longo do tempo, porque a gente tem constantemente ligações, quase todos os dias, que querem entregar, que querem que a gente resgate um animal na rua, que tem um animal machucado. Então essa consciência está surgindo aos poucos, e essa divulgação desse trabalho que é realizado aqui, as pessoas começam a visualizar esse tipo de coisa e começam a adquirir essa consciência. É uma coisa que a gente espera, que o trabalho da gente diminua. A gente aproveita agora para conversar com o presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB aqui de Vitória da Conquista, advogado José Newton, e entender um pouquinho mais sobre a situação desse tipo de crime, né? Um crime ambiental. Primeiramente, muito bom dia, José Newton. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral amanhã. A gente sabe que o crime ambiental não se restringe apenas ao tráfico, à captura dos animais silvestres, mas há também várias outras vertentes, né? Me explica um pouquinho sobre o que configura o crime ambiental e quais seriam as sanções e penas aí para esse tipo de crime. Olá, Jádia, bom dia. Prazer estar falando aqui contigo. Satisfação muito grande estar aqui nesse momento. E muito bom dia a todos que nos assistem também. Jádia, veja só. O que se define como crime ambiental, o que se compreende como crime ambiental, são todas aquelas condutas descritas em leis, né? Condutas que são lesivas ao meio ambiente, né? Que venham porventura a causar danos tanto ao patrimônio cultural,
a recursos naturais, a flora, a fauna, né? Todas essas condutas que são descritas em leis e que objetivam a proteção do meio ambiente. Se eventualmente elas forem violadas, estará se caracterizando, nesse caso, o crime ambiental. As principais penas previstas, né, sobretudo na Lei 9.605 de 98, que é uma importante lei nesse sentido de proteção ambiental, são as penas de reclusão, penas de restritivas de direitos, aplicação de multa, né, são as principais penas que existem para quem eventualmente pratique os crimes que são definidos como crime ambiental. E a importância de uma lei como essa, né, para a preservação do ambiente, eu acredito que seja muito grande. Você acredita que deveria haver aí um rigor maior, de modo que fizesse com que as pessoas não se envolvessem com esse tipo de crime, o crime ambiental? Olha, veja só, a Constituição Federal, ela traz em seu artigo 225 que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos e também estabelece, Jádia, um dever tanto ao poder público quanto à coletividade de proteção desse mesmo meio ambiente. Então, a Lei 9.605, que versa sobre os crimes ambientais, ela tem uma importância nesse sentido, né, de garantir a proteção ao meio ambiente. Quando se fala em aumento do rigor da lei criminal, em especial a lei criminal ambiental, já existe, inclusive, tramitando no Congresso Nacional, projetos nesse sentido, né, objetivando o aumento, o rigor das penas, das sanções criminais em relação aos crimes ambientais. Porém, já além disso, a gente, pela experiência brasileira, em termos de processo penal, de crimes, de uma forma geral, não seria só com relação ao rigor da lei, mas também com o aumento da fiscalização. Hoje, uma das dificuldades das temáticas dos órgãos ambientais não está só necessariamente na questão do rigor da lei, mas na estrutura, na infraestrutura também de fiscalização. Os órgãos também, eles devem estar melhores munidos em relação à possibilidade de fiscalizar, né, em relação à quantidade que esses órgãos ambientais têm de trabalho. Isso precisa ser levado em conta. E também mecanismos de prevenção, né, como foi falado na reportagem, em relação à educação ambiental, por exemplo. Todas essas estratégias, elas visam a obtenção de um meio ambiente mais protegido e o cumprimento desse dever fundamental de todos, que é o de proteger o meio ambiente, e não necessariamente só aumentando o rigor da lei penal. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, Dr. José Newton. A gente fala sobre esse tema que é de grande importância para aumentar essa conscientização aí nas pessoas. O Balanço Geral Manhã de hoje fica por aqui, mas amanhã eu estarei de volta, né, às 7h05, e te deixo agora na companhia da Camila Moraes. Ela chega de Itabuna, no comando do Cabralha no Ar, trazendo notícias do sul extremo sul do estado. Camila, bom dia, bom trabalho para você e até amanhã.